Oi pessoal, aqui é o Felipe Gucci e eu estou aqui para gravar mais um vídeo de dicas de como fazer um projeto estrutural. E eu quero pedir desculpa aí para vocês porque estava completamente sem tempo de gravar um vídeo, mas hoje eu vou gravar um vídeo sobre qual é a carga, né? Qual que é a carga que o momento fletor causa nas estacas, né? Então, vamos dizer que eu tenho uma carga do pilar. Essa carga do pilar, ela se distribui nas estacas, né? E aí, se eu tenho um momento fletor, eu vou acrescentar alguma carga de compressão em uma estaca e vou aliviar na outra, entendeu? Então, quando eu tenho um momento fletor, é, cada estaca vai ter um carregamento, entendeu? Então você tem que dimensionar a sua estaca pela parte mais carregada. E às vezes, se o momento fletor ele for muito grande, ele acaba tracionando uma das estacas. Então, ele vai tracionar uma das estacas e vai comprimir a outra, entendeu? Então, você precisa armar a sua estaca também a tração, dependendo do momento fletor e dependendo também da carga de compressão, tá bom? Então, vou mostrar para vocês como se faz esse cálculo de acréscimo de carga. Bom, pessoal, montei aqui um modelo só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Então, eu tenho aqui um pilar, né? Tenho aqui 4 estacas e, e aí é o seguinte, a gente vai imaginar o seguinte, nós temos aqui uma carga concentrada, né? Uma carga de compressão, uma carga normal, né? De compressão. E temos dois momentos, tá? Eu vou explicar primeiro com um momento só, se vamos imaginar se tivesse só um momento MX, tá? Então, e aí depois eu explico com os dois momentos para vocês terem ideia o que é o que o momento causa, tá? Então eu montei aqui também no AutoCAD como se fosse em planta. Eu tenho aqui as minhas 4 estacas, certo? Tenho aqui os meus eixos, o eixo X, o eixo Y, tá? E aqui eu indiquei o que? O momento MX, é o momento que gira em torno de X, tá? E tenho também um MY, então é o momento que gira em torno de Y. Lembrando que ó, ele gira em torno, mas ele está na direção X. O momento MX ele gira em torno de X, mas está na direção Y, ok? Bom, e aí o que acontece? Vamos imaginar aqui que eu não tenho o MY, tá? Então eu não tenho esse MY. Só tem o MX. Então, ó, tá vendo que ele gira aqui em torno de X? Quando ele gira, ele comprime essas estacas, ok? Ele está girando nesse sentido. Então ele está aliviando essas duas estacas e comprimindo essas duas outras estacas que estão depois do eixo, ok? Então aqui eles causam como se fosse uma tração nas estacas, né? E aqui ele comprime mais essas duas estacas aqui. Quando você tem dois momentos, então você tem o MX e o MY, o que acontece? O MX ele vai tracionar essas duas, né, e vai comprimir essas duas. Porém, você também tem o MY, ou seja, ele vai aliviar essas duas e comprimir essas duas, ok? Então, qual que vai ser a sua estaca mais carregada? Vai ser essa daqui, ó, tá? Essa estaca aqui vai ser a mais carregada, porque o momento MY ele sai daqui e comprime para cá, ou seja, ele comprime essa estaca e essa daqui. E o momento X sai daqui e comprime essas duas, entendeu? Então, a mais carregada, quando você tem o MX e MY, é essa estaca aqui. E qual que é a mais aliviada, né? Qual que tracionaria mais? Essa daqui, ó. É da onde o MY sai e da onde o MX sai, entendeu?
Então esta daqui é a sua estaca mais aliviada. Então você tem que calcular a sua estaca por essas duas aqui, ó, entendeu? Essa vai estar tracionada e essa daqui vai estar comprimida, ok? Então a sua carga admissível da estaca tem que ser, né? Tem que ser em relação a tanto a carga concentrada, né, a carga ND aqui, a carga NK, e também os seus momentos, tá? Então você tem que calcular a capacidade da estaca por esses três fatores, ok? Esses três esforços, né? Bom, eu montei aqui então no Word, tem essa fórmula aqui, ó, que é o que? Reação na estaca é igual a carga do pilar, a compressão, dividido pelo Nzinho, que é o que? A quantidade de estacas. Então, no nosso caso, a gente está trabalhando com 4 estacas. Então, aqui você põe o número 4, certo? Aí depois ele fala o que? Ó, mais ou menos My vezes Xi. Porque o momento Y, ele gira em torno de Y, mas ele está na direção X, ok? Então, ele gira em torno de Y, mas está na direção X. E aí eu divido tudo isso pela somatória das distâncias em X ao quadrado, tá? E aí depois, mais ou menos de novo, momento em X, então o momento está girando na direção X, mas ele está girando em torno de X, mas está na direção Y, ok? Então eu pego o momento vezes a distância de uma das estacas até o eixo, ok? Então no nosso caso aqui, o que a gente está trabalhando? Trabalhando com 50 centímetros nas duas direções, ok? Então você pega 50 centímetros e aí você divide pela somatória de y de todos os y ao quadrado. Então no caso aqui vai ser o que? Para eu achar a carga máxima na estaca, então a carga máxima naquela estaca lá, né, que está com pressão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a carga do pilar. Então vamos imaginar que a carga do pilar seja aí 100 toneladas, tá? Então 100 toneladas dividido por 4, você vai achar 25 toneladas, ok? Então, de carga a compressão, eu tenho 25 toneladas de carga. Só que aí você tem os momentos. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho um momento de 10 toneladas por metro em X e tenho mais 10 toneladas por metro em Y. Tá? Então o MY e o MX são 10 toneladas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu pego 10 toneladas, né? Então eu tenho que trabalhar tudo com o mesmo valor. Então aqui está dando 25, né? Então aqui seria 10 vezes a distância em X. As minhas distâncias em X, ó, eu estou trabalhando no MY. As minhas distâncias no sentido X, ok? 0,5. Então eu pego aqui, ó, 10 toneladas, 10 vezes 0,05 dividido pelas somatórias do xi ao quadrado. Então aqui você vai pôr o quê? 0,5 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado. Você vai achar uma somatória das distâncias. E aí você divide então, multiplica primeiro, né? 10 vezes 0,5, então daria aí a metade, né? Então daria 5 toneladas. E aí dividido pela somatória de todos os seus x, tá? Que eu não estou com a calculadora aqui. Mas, vamos abrir aqui rapidinho, né? Ó, então eu tenho aqui minha calculadora. Eu tenho 5 toneladas, né? Porque é 10 vezes 0,5 dá metade, né? Então eu tenho 0,5 vezes 0,5, eu tenho 0,25. E aí mais isso daqui mais 0,25, né?
mais 0,25 e mais 0,25. Então eu tenho 1, ok? Então a minha somatória dos x é 1. Então, de momento, eu vou ter 5 toneladas, ok? 5 dividido por 1, 5, ok? E o mx, como é a mesma coisa, né? O meu mx também é 10 toneladas metro. E está na direção y, então a minha direção y é 50 também, ok? Então aqui, ó, também é 50 centímetros, né? 0,5 metros. Então eu vou fazer 10 vezes 0,5, dá 5 também. As somatórias em y ao quadrado também dá 1, né? Que é a mesma coisa. Então eu tenho o que? De reação máxima na minha estaca, naquela estaca lá. Eu tenho 25 mais 5 mais 5, ok? Então dá 30, 35. Então a minha capacidade da estaca tem que ser maior que 35 toneladas, ok? Então isso daí é a minha carga na estaca. Bom, então para a gente calcular a reação mínima, né, a reação daquela estaca que está sendo tracionada, a gente precisa verificar então se ela realmente está tracionada, né, com esse alívio dos momentos, ou se ela ainda continua comprimida, tá? Mesmo com essa retirada desse alívio de carga, se ela ainda continua comprimida. Então a gente vai fazer a conta, a gente tinha feito com mais, né? Então a somatória mais momento e mais outro momento. Agora a gente vai fazer o que? Tem que aliviar, então a gente vai usar o menos. Então a gente tem aqui 25 toneladas, ok? Aqui a gente já tinha calculado, tinha dado 5 toneladas e aqui 5 toneladas. Como é menos, então eu tenho 25 toneladas menos 5, então dá 20 e menos 5. Ou seja, a reação naquela estaca vai ser de 15 toneladas a compressão, tá? Então ela não vai estar tracionada, ela ainda continua comprimida, porque o esforço do pilar, né, a carga normal do pilar, ela tem 100 toneladas, então é uma carga muito alta, né? Agora, se fosse uma carga bem menor e tivesse um momento dessa grandeza, essa estaca com certeza estaria tracionada, tá? Então você teria que armar suas estacas também a tração. A tração, suas estacas têm que estar totalmente armadas, tá? Senão ela vai romper em algum ponto. Bom, ok? Então, concluímos aí o nosso cálculo das reações nas estacas. Espero que vocês tenham gostado, ok? Na próxima aula eu vou estar explicando como calcular a armadura de pele, tá? de vigas e blocos de fundação. Então, se vocês quiserem aprender como que se faz, apesar de ser simples, mas tem uma parte da norma que fica um pouquinho confuso de entender o que significa aquele termo. Então, por isso que eu estou explicando sobre isso, tá? Então, se vocês quiserem aprender sobre armadura de pele ou costela, né? Tem algumas pessoas que falam costela, tem outras que falam armadura de pele, mas a norma está como armadura de pele, tá? Então, a próxima aula eu vou estar ensinando como calcular essa armadura, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se vocês não gostaram do vídeo, clique em não gostei. As duas coisas funcionam muito bem para eu saber o que vocês estão achando. E também, comentem esse vídeo, ou então se tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim que se eu souber responder, eu vou responder de volta, tá bom? Então é isso aí, espero vocês então na próxima aula.